O nosso trabalho é sobre a homeostase da água e eletrólitos. A água e os eletrólitos são constantemente trocados com o ambiente e o conteúdo dos mesmos no corpo depende do balanço entre a ingestão e a perda. Porém, essa quantidade de água ela é variável. Por idade, os bebês, por exemplo, têm muito mais água do que um idoso. E por tecido, por exemplo, o tecido cerebral tem 90% de água e o tecido adiposo tem somente 10%. A hidratação celular ela é essencial para a estabilidade das estruturas subcelulares e para a atividade de diversas enzimas, e isso traduz a importância clínica da água, que é o tratamento de distúrbios eletrolíticos. No corpo humano, os compartimentos são separados por barreiras celulares. Podem ser membranas celulares ou a parede do capilar. A membrana celular ela é semipermeável entre o líquido interno da célula e o líquido externo da célula. E a parede capilar separa o plasma do fluido intersticial, é livremente permeável à água e eletrólitos, mas não às proteínas. O plasma e o líquido intersticial, eles fazem parte do líquido externo da célula e o líquido é o líquido interno da célula. Ainda complementando o assunto do leque e do líquido, no leque o principal cátion é o sódio e no líquido o principal cátion é o potássio. No plasma, o local onde ocorrem os fenômenos fisiológicos e a correlação clínica é que condições fisiológicas ou patológicas se relacionam com as concentrações plasmáticas de íons. Sobre esse assunto dos compartimentos hídricos e do equilíbrio eletrolítico, é importante falar sobre o anion gap. A referência de 3 a 10 mEq por litro. A diferença e o anion gap é a diferença entre os cátions e os ânions presentes no sangue. A fórmula principal é sódio mais potássio menos cloro mais bicarbonato. Ele é formado principalmente por proteínas plasmáticas, principalmente albumina, sulfato, fosfato e ácidos orgânicos, lactato, citrato e urato. Dentre todos esses, a albumina é o componente que possui a maior representatividade e a principal função do anion gap é na diferenciação de acidoses metabólicas. Usualmente, as acidoses metabólicas produzidas por geração de metabólitos ácidos, exemplo, lactato, citrato, entre outros, serão as acidoses metabólicas com anion gap aumentado. A gente tem também casos de diminuição do anion gap, que é hipoalbuminemia, hipercalemia, hipercalcemia e hipermagnesemia. Um fator importante na regulação do equilíbrio eletrolítico são as bombas iônicas, que são proteínas transportadoras específicas. A principal delas é a sódio-potássio ATPase ou bombas de sódio e potássio. Ela hidrolisa 1 ATP, a energia liberada é utilizada para transferir 3 íons de sódio para fora da célula e colocar 2 íons de potássio para o interior da mesma célula, como é demonstrado nessa figura. As bombas iônicas são importantes para a regulação do volume celular, do pH citoplasmático e dos níveis de cálcio, por meio de transportadores de sódio e H+, e sódio e cálcio. E nos rins e no intestino, hormônios que controlam o volume e a composição iônica do leque normalmente agem diretamente na bomba de sódio e potássio nesses locais. O comprometimento da bomba de sódio e potássio está associada à patofisiologia da hipertensão e da diarreia crônica. O papel central da bomba de sódio e potássio é refletido na energia investida nessa única reação. Aproximadamente 25% da energia total consumida por um ser humano em repouso. Nessa imagem, a gente tem a estrutura da subunidade alfa da sódio e potássio ATPase. A M1 é o domínio amino, a M10 é o domínio carboxiterminal, a M4 e M5 é o domínio que liga o ATP e fosforila o ASP. E os outros locais de fosforilação são o pKa é uma serina, que é mediado pela proteína quinase A, o pKc também é uma serina, mediado pela proteína quinase C, e o TK, a tirosina, mediado pela tirosina quinase. Hormônios que ativam o PKC, PTH, angiotensina 2, norepinefrina e dopamina. A bomba de sódio e potássio está sujeita também à regulação por vários hormônios, como a gente falou alguns,
Um exemplo também é a aldosterona, né? E os locais de atuação dos hormônios nessa bomba são em receptores acoplados à proteína G. O modo de atuação ativam a adenilato ciclase, que produz CAMP, e o CAMP ativa a proteína quinase, a PKA. A insulina, ela aumenta também a afinidade aparente da bomba de sódio e potássio pelo sódio através da ativação do receptor tirosina quinase e da fosforilação da subunidade alfa da enzima. Então, iniciarei falando sobre a osmolaridade, que expressa a quantidade de soluto por massa de solvente, e é diferente da osmolaridade, que expressa a quantidade de soluto por volume de solução. Sabemos que a osmolaridade depende da concentração de moléculas na água, onde a pressão osmótica é proporcional à concentração molar de uma solução. No nosso corpo em especial, a concentração média de todas as substâncias que são osmoticamente ativas no líquido extracelular é de 290 mmol por quilo de água, e geralmente a osmolaridade do líquido intracelular vai ser igual à do extracelular. Porém, para haver um movimento de água entre os fluidos do meio intracelular e extracelular, se faz necessária uma alteração na concentração de íons osmoticamente ativos entre os dois meios, que vai criar um gradiente de pressão osmótica. É importante lembrar que a água vai se difundir sempre da menor para a maior osmolaridade, para alcançar os equilíbrios. O principal íon que vai promover esse movimento é o sódio. A glicose também pode ser um agente desse movimento, mas geralmente isso só ocorre em condições anormais, como, por exemplo, a diabetes mal controlada. Algo muito interessante nesse assunto é que as células possuem mecanismos para se proteger das alterações da osmolaridade e de volume. Por exemplo, se ocorrer um aumento da concentração intracelular de sódio, isso vai estimular a célula a ativar as bombas de sódio e potássio ATPase, que expulsará o sódio da célula. Esse sódio puxa a água junto e, consequentemente, protege a célula de alterações de volume bruscas. A célula também consegue fazer a produção de substâncias que são osmoticamente ativas. Um exemplo é no cérebro, que aumenta a sua concentração de aminoácidos para se adaptar a uma osmolaridade elevada no líquido extracelular. Outro exemplo muito interessante também são as células da medula renal, que produzem um álcool chamado sorbitol e também aumentam a concentração de taurina diante de um ambiente hiperosmótico. Todo esse equilíbrio eletrolítico e hidrolítico se dá pela troca constante de água entre o corpo e o ambiente. Em um corpo em equilíbrio, a ingestão de água equivale à sua perda. E a ingestão é feita por via oral, enquanto a excreção é pela urina, mas também pelos pulmões, pelo suor e pelas fezes, que são denominadas as perdas insensíveis. Essas perdas insensíveis se adaptam de acordo com o ambiente. Por exemplo, ela será muito maior em um indivíduo com febre, com diarreia ou que está em um ambiente de temperatura elevada. As anormalidades clínicas podem se desenvolver após as perdas de líquidos corporais, porém, essa anormalidade vai depender da composição do líquido que é perdido. Por exemplo, o suor contém menos sódio que o líquido extracelular, e em caso de transpiração excessiva, com perda predominante de água, gera-se um concentrado de sódio no líquido extracelular e, consequentemente, hipernatremia. Enquanto isso, o conteúdo intestinal contém quantidades consideráveis de potássio, e com a perda excessiva desse conteúdo, o resultado é desidratação e hipocalemia. Já quando voltamos a nossa atenção para o movimento de água entre o plasma e o fluido intersticial, o que será determinante é a concentração plasmática de proteínas. A albumina, em especial, é a que exerce a pressão osmótica no plasma, também chamada de pressão oncótica, retendo água nos leitos do capilares. Esse processo vai ser equilibrado através da pressão hidrostática, que força o fluido para o exterior dos capilares. A gente consegue observar nessa imagem, por exemplo, que na parte arterial dos capilares a pressão hidrostática é maior do que a pressão oncótica, fazendo com que a água e os compostos de baixo peso molecular sejam filtrados para o espaço extravascular. Enquanto isso,
na parte venosa do capilar, a pressão oncótica é que será maior que a pressão hidrostática e os fluidos vão em direção para o lumen vascular. Em processos patológicos, quando ocorre a redução da concentração da albumina plasmática, por exemplo, é observado o movimento de fluidos para a região extravascular, e é isso que vai causar a formação de edemas. A concentração de potássio dentro da célula é muito maior do que no plasma, fazendo com que pequenas alterações nessa concentração resultem em alterações sistêmicas muito importantes. Na clínica, podemos observar duas situações: a hipercalemia e a hipocalemia, ambas perigosas e com potencial de afetar o equilíbrio ácido-básico corporal e também afetar o músculo cardíaco e pôr a vida do indivíduo em risco. Os rins seriam os principais contribuintes na perda de potássio corporal, resultando em mais de 90% do total dessa perda. E por isso, médicos precisam ser cautelosos em fazer terapia com diuréticos, por exemplo, pois esses medicamentos podem induzir a uma hipo ou a uma hipercalemia. Primeiramente, é importante enfatizarmos o que é a renina. A renina é uma enzima produzida principalmente no aparelho justoglomerular do rim e é liberada dos grânulos secretores a partir de uma redução na pressão de perfusão renal, identificada pela mácula densa, ou por um aumento do tônus simpático. Além disso, possui a glicoproteína angiotensinogênio como seu substrato. A renina vai justamente clivar o angiotensinogênio, formando a angiotensina 1, que por sua vez será convertida a angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, através da remoção de mais dois aminoácidos. A angiotensina 2 vai atuar principalmente no receptor AT1, induzindo vasoconstrição e aumentando a pressão sanguínea. Além disso, estimula a liberação de aldosterona e promove a proliferação das células musculares lisas vasculares. Ela também pode se ligar ao AT2, mas com menor afinidade, induzindo o oposto, no caso a vasodilatação, perda de sódio e inibindo a proliferação das células, caracterizando ações cardioprotetoras, já que o receptor AT1 vai estimular a proliferação, então está mais associado a doenças cardiovasculares, porque é um estado de inflamação crônica, né? O receptor mais ele é ativado pela angiotensina 1,7 e ele possui efeito cardioprotetor semelhante ao AT2. A secreção da renina é regulada por vias de sinalização que envolvem receptores acoplados à proteína G e a adenilate ciclase. Além disso, a secreção de renina também pode ser estimulada pela norepinefrina e pelas prostaglandinas E2, que atuam por meio de vias de sinalização que envolvem o aumento do cálcio citosólico e inibição da adenilate ciclase. Como eu havia falado antes, essa vasoconstrição induzida pela angiotensina 2 ocorrerá através da ativação do receptor AT1, que está acoplado à proteína G. Essa ligação induzirá a formação de inositol trisfosfato e de acilglicerol, mediado pela fosfolipase C. Isso vai resultar na mobilização de cálcio do retículo sarcoplasmático e na estimulação da entrada de cálcio extracelular através da ativação de canais de cálcio encontrados na membrana, como dá para ver na imagem ao lado. O aumento desse cálcio citosólico vai desencadear a resposta contrátil das células musculares lisas vasculares, resultando em vasoconstrição pelo complexo cálcio-camodulina. Outra coisa é a importância desse sistema para o controle da hipertensão arterial. Existem vários tipos de fármacos que agem nesse sistema para poder reduzir a hipertensão, né? Que é os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os inibidores da ECA no caso, o enalapril, o lisinopril. Tem os antagonistas do receptor AT1, que é o caso do losartano. Tem os diuréticos, como a hidroclorotiazida, que vai aumentar a excreção de sódio e água pelos rins, e os bloqueadores dos canais de cálcio, no caso, o verapamil e o diltiazem. Enquanto a aldosterona, que é um mineralocorticoide, vai se ligar nos receptores de membrana das células epiteliais do ducto coletor para controlar a reabsorção de sódio e potássio, a vasopressina também irá fazer seu papel de regular no ducto coletor, porém a reabsorção de água. E esse controle se dá através da ativação de proteína G, que vão estimular a produção de AMP cíclico e ativar a proteína quinase, que vai gerar uma série de sinalização para poder induzir a capacidade de transporte de água desse canal, como está mostrado na figura ao lado. Tá? Bom, para começar, a aldosterona, né, que é um hormônio mineralocorticoide, e a vasopressina, juntas, elas vão controlar o uso da água e do sódio, né? Bom, apesar das variações da ingestão de líquido, né,
a osmolaridade do plasma ela é mantida dentro dos limites estreitos, né, que vão variar entre 280 a 295, eu acho que deve ser assim que se lê, milimols por quilograma, né, de água. A vasopressina ela vai contribuir para o controle da osmolaridade plasmática, que vai regular o metabolismo da água. Ela vai responder tanto aos sinais osmóticos como de volume. E a sua secreção e a sede são estimuladas por sinais dos osmorreceptores, que vão responder aos aumentos bem pequenos, que vai variar aproximadamente de 1% na osmolaridade plasmática. E, por outro lado, a liberação da vasopressina é estimulada por uma redução, que vai variar de acima de 10% do volume circulante, no caso de líquido de água. A água também em excesso, ela pode aumentar o volume do plasma, tá? Também do fluxo sanguíneo, renal e da taxa de filtração glomerular. E na condição de excesso de água, né, a produção de renina ela vai ser suprimida, né, e a baixa concentração do hormônio chamado aldosterona vai permitir a perda do sódio na urina. Como o excesso de água ele dilui o plasma, a osmolaridade plasmática ela vai diminuir. E a redução da osmolaridade ela vai ser detectada pelos osmoreceptores, tá, hipotalâmicos. Ele vai suprimir a sede e a secreção de vasopressina. E essa supressão de vasopressina vai levar a uma perda de água pela urina, que no caso que vai ser a resposta global ao excesso de água, é justamente essa perda aumentada de água e sódio pela urina. Já o déficit de água, que é o que nós chamamos de desidratação, ele vai levar a uma redução, que é o oposto, no volume plasmático do fluxo de sangue renal e da taxa de filtração glomerular. Né? Quando existe essa deficiência hídrica, né, a redução do fluxo sanguíneo renal vai estimular, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? E essa aldosterona vai inibir a excreção urinária de sódio. Aqui à esquerda, né, nós temos esse fluxograma que mostra um pouco sobre essa integração, tá? Aqui nós vemos quando há o aumento da osmolaridade do líquido extracelular, vai estimular os osmorreceptores no sistema nervoso central, tá? Vai ter a liberação da vasopressina, também vai desencadear a sede, tá? Com a sede vai aumentar a injeção de água e com a liberação da vasopressina vai aumentar a reabsorção renal de água. Né? Aí isso vai ter um aumento no volume circulante e uma diminuição da osmolaridade do líquido extracelular. Tá tudo bem detalhado aí no fluxograma, onde podemos ver, né, esse fluxograma ele representa a inter-relação entre o metabolismo da água e do sódio, tá? E como esses metabolismos eles estão intimamente ligados, né? Um aumento na osmolaridade do líquido extracelular vai estimular a secreção da vasopressina, quando aumenta a reabsorção renal da água, isto vai diluir o líquido extracelular e a osmolaridade diminui também, né? Esta é meio que uma resposta meio que forçada, entendeu? Ao estímulo da sede, não pelo estímulo da sede, tá? E também a concentração de sódio no soro, ele vai ser um marcador extremamente importante e essencial, tá, para desordens de equilíbrio, de desequilíbrio hidroelétrico, tá? E esses distúrbios hidroelétricos, eles são resultados, tá, de um desequilíbrio entre a ingestão de líquidos e eletrólitos e a sua eliminação, e também do movimento da água e o eletrólito entre os compartimentos no organismo. Uma redução na concentração de sódio, que é chamada de hiponatremia, geralmente vai indicar que o líquido extracelular ele está sendo diluído. Isso vai ocorrer devido ao excesso de água. Enquanto uma concentração de sódio aumentada, que é a hipernatremia, vai significar que o líquido extracelular está sendo concentrado. Isso justamente devido à perda de água. Dando sequência à nossa apresentação, já que estamos falando sobre a integração da homeostase entre a água e o sódio, também é bom trazer para um lado mais clínico, já que a avaliação dessa condição, né, hídrica e eletrolítica de um paciente ela é extremamente importante na prática clínica, porque a avaliação do equilíbrio hidroelétrico ela é uma parte essencial dos exames clínicos, tá? Porque vai além do exame físico e da história médica. Aí, para isso, são feitas algumas dosagens, como, por exemplo, concentrações séricas dos eletrólitos, né, onde a gente vai ter um perfil ali de exame que vai ser solicitado,
né, para compreender as concentrações de sódio, potássio, cloreto, bicarbonato. Também vai ter as concentrações séricas de creatina e de ureia. Também vai ter o volume e a osmolaridade e concentração de sódio na urina, osmolaridade sérica, e também vai haver o mapa de equilíbrio de fluidos, né? Por que esse mapa de equilíbrio de fluido? Porque alguns pacientes que possuem ou correm risco de desenvolver algum tipo de alteração hidroelétrica, eles vão necessitar de um acompanhamento diário da gestão e da perda de líquidos que